Então vamos colocar a primeira frase do Verdadeiro ou Falso, falando da decisão da Libertadores mudou o nome, né? O que é? É Verdadeiro ou Pretzel? É o Verdadeiro Pretzel. E a primeira frase é o seguinte: River é o melhor adversário do Flamengo no ano. O adversário mais forte, o melhor time que o Flamengo vai enfrentar em todo o ano. Alexandre Pretzel começa respondendo. Mas no teu tempo. Aí é no teu tempo. Boa pergunta. Boa pergunta. Tá. Eu tenho um voo às 3h30. Se você puder adiantar pra gente. Verdadeiro. Verdadeiro? Assim, você ficou pensativo por quê? Quais foram as outras equipes? Quais os outros desafios que o Flamengo Por teve? exemplo, eu achava que o Palmeiras poderia ser um adversário muito forte do Flamengo. Não foi. Não. Pelo amor de Deus. Não foi. Não foi. Não foi porque o primeiro jogo foi um vareio de bola e o segundo vai ser amistoso. Então, né, não dá para transformar o Palmeiras. O Santos, apesar de ter perdido por 1-0 no Maracanã, foi um adversário muito bom do Flamengo. O Grêmio poderia ter sido esse adversário. Só que o jogo de volta do Brasileiro, Santos e Flamengo, vai ser amistoso também. O Grêmio, cara, em 4 jogos perdeu 3 pro Flamengo. Empatou 1. 10-2, né? Pois é, então é o seguinte, ó. Então o River Plate, nós estamos chegando no fim do ano, no fim da temporada, é o melhor adversário do Flamengo. E isso, vocês vão responder também, né? Mas Obrigado. É claro que, obviamente, você tem uma preparação um pouquinho específica para o jogo de uma decisão como essa. Mas você chegou lá porque você fez o seu jogo de uma certa forma também, né? Tem algumas, não sei se é pegadinha, mas tem alguns elementos, né, que o técnico tem que saber administrar antes de uma final como essa. Treinamento, para mim, é prever o maior número de situações possíveis. E aí você pode ter o seu time muito bem treinado, mas se você tiver a oportunidade de trabalhar alguns aspectos que são muito fortes, são muito positivos no seu rival, no seu adversário, isso vai te ajudar. Serve como alerta. E eu acho que é isso que o Flamengo tem feito, esse tipo de ajuste, além de uma recuperação física também, né? Porque o time ele foi muito exigido, né? Porque chega em 2 competições, o que não é fácil e é raro, inclusive, no Brasil. Então, acho que é muito importante essa semana. Cara, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou falar verdadeiro, tá? Porque eu acho que é o melhor time mesmo, mas fazendo só uma ressalva. O confronto contra o Emelec foi muito, mas muito complicado. Sim. Só que aí não foi em função do adversário, foi em função do Flamengo. E não jogou o que podia, né? O Jesus tinha acabado de ser já eliminado da Copa do Brasil, cometendo alguns equívocos, e no primeiro jogo do mata-mata contra o Emelec na Libertadores, cometeu vários outros. E a partir do momento que consegue a classificação de forma muito sofrida no Maracanã, né? Pênalti que não foi, né? Ajudado pela arbitragem. Ali o pênalti em cima do Rafinha não foi. Ali a coisa começou a se ajustar por vários motivos. Um deles foi porque os jogadores mais experientes do grupo tiveram uma séria conversa com o Jorge Jesus e explicaram para ele como funcionava no Brasil, porque ele não tinha ideia. Tanto que ele, talvez, a pior formação, Jesus está aí há 4 meses, 5 meses? Está aqui já há alguns anos, né? 2019, não? É a TV Record, ele é o padre bispo coisado. E aí o que acontece? Se você fizer essa análise, você vai chegar à conclusão. Talvez tenha sido a pior escalação do Jesus desde que ele chegou. Ah, sim, contra o Emelec lá, né? Mas tinha acabado de chegar, né? Rodinei e Rafinha no meio. Né? Rafinha perdido no jogo. Seria melhor se ele tivesse feito o inverso, mas botado assim, o Rodinei na pouca frente. gente no mundo, não estou falando no Brasil, faria essas loucuras que ele fez no jogo contra o Emelec. Mas eu tenho a impressão que no começo ele se encantou com o Rodinei. Porque lembra que então, a primeira coisa que ele fez foi tirar o Pará do elenco, né? O Pará já saiu, o Pará era o titular com o Abel. Né, jogava mais vezes que o Rodinei. E aí o Rodinei começa a jogar com frequência, então ele, na hora, eu preciso do Rodinei. Então. Eu preciso do Rodinei. Aí depois, passando o tempo, ele foi se acostumando com Aí o depois Rodinei chegou o Rafinha tal. também, fisicamente. Aí, né? Então, mas eu tô falando... Mas pode só fazendo reparar. essa ressalva do jogo com o confronto contra o Emelec. Mas aí, quando o Ale fala assim, pô, as lideranças, os mais experientes chegaram, conversaram com ele, é um baita de um mérito dele. Não só disso, viu? Sim, de treinamento também, porque o treinamento era muito diferente intenso. do que a gente estava acostumado em termos de exigência física. E aí, logo de cara, estourou o Arrascaeta, estourou aqueles. Os caras falaram, professor, aqui é difícil, as distâncias, você vai jogar dentro do Brasil, você tem que percorrer. Na Libertadores nem se fala. Então as coisas começaram a mudar, ele teve o mérito realmente de escutar. Exatamente, porque tem muito técnico que, pô, o cara fala, beleza, tô aí, tô na minha, vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e tu que joga a bolinha. Às vezes é dar um passinho para trás naquilo que você pensa. Você tem de estrutura na tua cabeça do teu trabalho
para dar 2 para frente. Alguns estrangeiros que estiveram no Brasil não tiveram essa tranquilidade. O Osório, por exemplo. O Osório tem várias ideias maravilhosas. Treinamento muito rico, um estilo de jogo. Só que tem coisas que são da nossa cultura, que eu não estou falando nem que são boas, mas que é muito difícil um treinador mudar. Então, ou ele entende um pouco e depois ele vai ganhando lá na frente, ou a coisa não vai dar certo. O Balsa no São Paulo, em determinado momento, ele ficou apavorado, né? Que ele disse assim, pô, eu não consigo mais treinar, que eu tenho... Eu tenho jogo, eu tenho jogo na quarta, no sábado, e o Milton Cruz estava com ele, o Milton assiste o programa também, o Milton disse pra ele, aqui é assim, porque na Argentina o cara não joga com o Corinthians na quarta, né, pelo estadual, por exemplo, né, não tem isso. E não enfrenta o Grêmio pelo brasileiro. Não tem isso. Até data FIFA os caras respeitam. Isso. Só para ninguém já começar a xingar e falar, o Luxemburgo, ele chega no Real Madrid, ele tem o estilo dele, ele não abre mão do estilo dele. Não vai ficar. Exatamente. Não vai ficar, não tem jeito. Então, assim, o Guardiola é o melhor treinador do mundo, acho que para a maioria das pessoas, não é? Ele chega na Alemanha, falando o idioma, e ele muda alguns conceitos que ele acha para o jogo dele, por exemplo, a bola aérea que ele praticamente não tinha no Barcelona, ele sabe que é um ponto forte do time, então ele vai se adaptando. Eu acho que essa é uma questão importante e o Jesus teve esse mérito. André Galvão, River é o melhor adversário do Flamengo no ano, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, assim, super verdadeiro, porque eu entendo que a gente não tem nem muito o que pensar para responder isso. Essa análise ela tem que ser feita antes do jogo. Que é alfinetada no Pretzel que você deu agora, né? Porque o Pretzel ele fala o seguinte, o Pretzel Soltou o ele freio de fala... mão, pelo menos soltou o freio de mão. O Pretzel ele fala assim, o Flamengo e Palmeiras, né, poderia ser um grande jogo, mas não foi. Mas a gente não pode pensar no passado, no que aconteceu. A gente tem que pensar antes do jogo. E antes do jogo, o único adversário do Flamengo que metia medo era o Grêmio. Era o único. Antes do jogo. E ali era 50-50. E agora, contra o River Plate, é um adversário muito mais poderoso. Acho que é indiscutível. Não, do que todos esses times brasileiros que o Flamengo enfrentou. Mas é o campeão da Libertadores. Sim, mas se você olhar em capacidade individual, tá? Olhando peças, à disposição dos treinadores. Fazendo cara a cara. Talvez o Palmeiras tenha mais boas peças do que o River, não? Não, claro que não. Não acha? Claro que não. O Palmeiras tomou 11-0 um dia, hein? Aqui. Do River? Do Flamengo. 11-0? Não, o Santos tomou 11-0. O Palmeiras não lembro de ter tomado 11-0. Então foi 10-1. 8-3, eu vi um 8-3. Um 8-3? Teve um 10-1 Não, aí. porque eu digo assim, obviamente o River tem um time de muita qualidade, mas eu acho que o River tem mais jogadores que foram para a Copa do Mundo, mais jogadores que foram para a Copa América, muito mais jogadores de seleção no elenco do River Plate do que qualquer time brasileiro. Mas quais seleções? Não, Porque seleção assim, da Argentina, seleção da da Argentina Colômbia. você vai ter o Armani de titular. Sim, você vai ter uma opção ou outra. Mas são caras que são convocados constantemente. É. Montiel, convocado constantemente. Eu acho que o time é bom. Eu não tô discutindo a qualidade do time do River, que é campeão da América 3 finais nos últimos 5 anos. Mas eu tô falando de capacidade individual. Em que lugar o River estaria na Série A do Brasileiro? Eu acho que pelo trabalho do Galhardo estaria brigando pelo título. Estaria brigando pelo título? Eu acho que em 38 rodadas? Pelo trabalho do Galhardo. Apesar dele não ter vencido sequer o campeonato argentino, também um campeonato longo. Pois é, mas então, também assim, porque ele prioriza as Copas. E aí a gente pode entrar na mesma discussão do Renato. Sim. Poderia brigar pelo título brasileiro, mas... Sim. E aí eu nem sei se poderia mesmo, porque o Palmeiras está brigando pelo título. Não está. Agora, ontem o repórter, o Hernan, entrou conosco. Aliás, foi muito bom o programa ontem, o último lance. Hernan Feller. E aí ele disse que é um assunto que está dominando a imprensa argentina. A diferença financeira do Flamengo em relação ao River. Os caras estão apavorados com o que se paga de cota de TV aqui, com o consumo que tem aqui e também com o tamanho da população, que é algo numérico, né? Lá tem 50 milhões, aqui tem 230. Agora, tem o seguinte... Mas assim, que a diferença financeira, eles estão assustados com isso também. Se for botar dinheiro, não dá para comparar. Conversa mole. Isso é conversa mole, porque não dá para comparar. Quando o River contratou o Prato... Mas eles estão debatendo isso. Já estão preparando. Já estão preparando o terreno. Sabe aquela de preparar o terreno? Porque quando o River contratou o Prato por 45 milhões de reais, convertendo aqui para nossa moeda, nenhum time brasileiro tinha pagado isso ainda. Então, o Flamengo não tinha pagado isso no Vitinho ainda. Foi o momento que o River realmente recebeu uma injeção de dinheiro numa troca de modelo de... O fim da estatização para volta... Pagamento de direito de televisão. Privado, e aí teve uma capacidade financeira muito forte. Só que
se você olha para o trabalho do Galhardo, é um trabalho de 5 anos já, né? Um trabalho longo, mas é um trabalho que ele teve que reformular o elenco. O time campeão 4 anos atrás é diferente do time campeão do ano passado, que é diferente do time, que é um pouco diferente do time que pode ser campeão esse ano. Sim. E esse é o grande mérito do Galhardo, ter conseguido fazer do River sempre muito competitivo. Pegou o River na segunda divisão. Exatamente, do River sempre muito competitivo, mesmo com a saída de alguns jogadores, que era inevitável. O Alário, que foi o principal jogador de uma competição que o time foi campeão, hoje está lá no Bayer Leverkusen. Então, assim... Pete Martins foi o vendido. Pete Martins está lá, está nos Estados Unidos, né? Estados Na Atlanta. E, enfim, e tá quer voltar, tá todo mundo querendo botar ele aqui no futebol brasileiro. Muita gente dizendo que ele quer voltar. Então, assim, eu acho também que o River talvez não seja o adversário com mais boas peças que o Flamengo venha a enfrentar nesse ano, ou tenha enfrentado nesse ano. Mas acho que é o melhor time também. Não, mas eu acho que assim, um coletivo, conjunto, maturidade de trabalho. Essa discussão com o Palmeiras ou até com o Grêmio também tem muito a ver com o momento. E assim, o elenco do Palmeiras é um elenco forte, mas quem está jogando tudo que pode no Palmeiras? Essa é uma outra questão que depende de vários fatores, mas assim... por isso que é discutível, se você for falar em nomes, do que eles podem apresentar, Palmeiras e River, mas como conjunto e como momento, eu acho que o River está na frente mesmo. O Palmeiras não jogou bem nenhuma vez no ano. Então, essa é a diferença. Você enfrenta um time que você respeita esse time. O River Plate é um time que impõe respeito, é o atual campeão da América, está na 3ª final em 5 anos, tem jogadores de seleções, né? Só agora na Copa América, Borré inteiro da seleção colombiana. Sim. Mais o Armani, o Montiel da seleção argentina, Copa, o Soares na seleção argentina. O Enzo Pérez estava na Copa do Mundo com o São Paulo. Enzo Pérez na Copa do Mundo. Tem muitos jogadores de nível internacional nesse River Plate. E até por isso, eu considero o River Plate favorito da Libertadores. Eu considero. Eu acho que o Flamengo é favorito. Eu também acho. Eu considero por respeito. Chuparelho o jogo. Eu acho que a gente tem que ter respeito pelo atual campeão da Libertadores. Mas uma coisa, respeito todo mundo tem agora. O Flamengo pode passar por cima, mas uma o coisa River é é favorito. o atual campeão, aí é o que você falou, a sua opinião, você tá botando essa questão do peso extra no time ser o atual campeão. Tem gente que vai botar o peso extra no Flamengo, que tem uma máquina. Um time que, no Brasileirão, eu vou classificar como infalível até aqui, porque depois que arrumou o time, não perdeu mais. Verdade. Então, assim, por enquanto é o time infalível no Campeonato Brasileiro. Que foi uma coisa que o River também conseguiu. O River ficou muito tempo invicto. Muito tempo sem perder. E o Flamengo tem vários jogadores selecionáveis, né? Sim. Quem que não cantou o hino nacional ali? O Mari não cantou? O Mari não cantou, o Arão já cantou. Rodinei. O Gerson. Não, mas o Rodinei é reserva. O Gerson já cantou de seleções de base, seleção principal não, mas vai cantar fatalmente em algum momento. Fora que você tem o fato ali de 2 caras que jogaram finais de Liga dos Campeões. Não, o Arão já foi convocado para a seleção naquele Desafio das Américas. Então, assim, agora, os 3 chegaram à conclusão que é o melhor adversário que o Flamengo vai enfrentar. O Flamengo vai precisar fazer algum tipo de ajuste no jeito de jogar para enfrentar o River? Eu acho que não. Eu acho que vai ter essa atenção maior em algumas situações, alguma jogada ensaiada, um reforço por um lado do campo. Mas quando tiver com a bola, na forma de pressionar a saída de bola, na intensidade, eu acho que esse é o Flamengo. Você tem que ter alguns cuidados especiais que eu acho que você, normalmente, quando você tem um tempo, uma semana cheia, que você trabalha para a maioria dos adversários. Fala assim, então você não pode fazer falta perto da área porque o cara... tem uma jogada de escanteio que essa bola viaja para o primeiro e vai para o segundo pau. Quando esse cara pega na bola, a marcação tem que estar com cobertura. Entendeu? Sim, você está falando dos famosos detalhes, né? Da questão do que o pessoal fala. Da avaliação do adversário. Mas o time, o jogo do Flamengo, para mim, não pode mudar. Porque, assim, o River é um time que sabe sair jogando e tem o costume de sair trocando passes. E o Flamengo tem a proposta, muitas vezes, de perder, pressionou, ficar todo mundo no ataque. Acabou o ataque, começa a marcar. Acabou o ataque, começa a marcar. O River, com 3 toques, pode quebrar essa linha. Pode. Porque é o jeito que o time joga. Quando o Boca tentou fazer isso, o River pum, sai já... Então, eu acho que são times que têm vários conceitos próximos, parecidos. Eu acho sempre... O time do Flamengo é tão avassalador, e teve jogos aqui no Brasileirão que ele não deixou o adversário jogar, que ficar. Eu fico pensando, o River deve estar se preparando para enfrentar o Flamengo... Porque
Porque eu acho que essa vai ser a dinâmica do jogo. O Flamengo vai fazer isso com o River. O River vai tentar trancar o jogo como ele fez com o Boca no jogo de volta. Mas já tinha vantagem de 2, Não, né? eu sei, mas por ser jogo único, eu não vejo o River se expondo contra o Flamengo. Mas você vê o Flamengo se expondo contra o River? Claro, o Flamengo vai para cima, porque essa é a característica. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser um jogo no início, meia linha, cara. Flamengo, Lá na frente. Ataque contra a defesa? Flamengo lá em cima, o River fechado, e aí, porque é o seguinte, se tu toma 2-0 de cara, acabou. O Jogo Galvão único acho que tem não vai isso, ser né? assim. Jogo único tem isso. Eu tô Jogo muito único na linha tem do isso. Pretzel. Eu acho que o Flamengo vai É. chegar para maltratar, Vai. botar lá Mas na acho que o frente. River não vai ficar se defendendo. Então, No aí início, eu não tenho essa convicção, não. No É. início, eu acho que sim, até o esquema que ele tá projetando no jogo Possivelmente também. até com Não, mas 5 zagueiros. uma coisa é a ideia. 3 zagueiros. Sim. Uma coisa é a ideia. Eu até Não precisa concordo. abdicar do ataque, mas eu acho que no início, certo? Com a força que o Flamengo tá, eu acho que ele vai Dá dar uma uma segurada. respeitada. Vai dar uma segurada. Ele não vai deixar de jogar, mas eu acho que ele não vai se expor tanto por se tratar de jogo único. Eu até concordo que o Flamengo, acho que é indiscutível isso. O Flamengo vai tentar fazer o seu jogo, vai tentar partir para cima para sufocar o River. Mas eu não sei se o Flamengo vai conseguir fazer isso. Isso é importante. Porque tem o outro lado, né? E eu não vejo, num primeiro momento, como intenção do River Plate simplesmente abrir mão do jogo, entregar a bola para o Flamengo para jogar no contra-ataque. Eu acho que o principal, eles estão bem cientes. Pelas entrevistas, a gente está percebendo isso. O Flamengo não pode entrar na pilha, né? Porque esse negócio de Brasil e Argentina, a gente já viu isso um isso milhão aí. de vezes. Eu não considero o River um time violento. Esse atual River esse Plate não é um time violento. Esse joga bola. Não é, mas é um time experiente. Né? É diferente, né? O River, sendo experiente, pode querer cozinhar o jogo em determinados momentos. Tirar velocidade. Isso. E aí talvez o Flamengo entre na pilha. E é essa pilha que o Flamengo não pode entrar. Mas pelo menos nas entrevistas eles estão parecendo muito cientes disso. E a gente falou sobre essa questão ontem, e acho que é importante a gente trazer esse depoimento aqui para a galera do De Placa. Conversamos com o Hernan Feller, que é o nosso companheiro da TNT Esportes Argentina, ontem no último lance. Ele foi bem? Foi muito bem. Gaguejou? Não, falou muito bem. Ah, é? Ele apostou em 2-1 River. Né? E palpitou 2-1 River. Optou mal, hein? E aí, cara, quando ele entrou com a gente ao vivo, a gente estava falando de catimba, que os jogadores do Flamengo responderam sobre isso. E a gente perguntou, cara, toda vez que tem um Brasil e Argentina aqui, esse acaba sendo um tema, a preocupação que a gente tem. Lá eles também falam disso, mas a gente acaba entrando muito mais na pilha do que eles. Os caras não sabem perder, tá? Estou generalizando, mas na maioria das vezes, quando perdem, se for lá, então a chapa fica muito quente. Mas na hora da provocação, quem entra na provocação somos nós. Sim. Agora, tem uma situação que é a mesma coisa que você falar que a seleção do Japão é baixinha, né? E que Brasil e Argentina vai ter catimba e tal. As últimas edições... tem alguma coisa a ver, mas não é a única análise a ser feita. Claro que não. As últimas edições da Libertadores, por exemplo, tem ganho o melhor time de futebol que tinha na competição. Opa, e hoje vai ter um mata-mata dos melhores campeões do século, hein? Ah, vai ter? Separamos 8. Deixamos, obviamente, vários de fora. Então, quer dizer, a catimba é importante. Mas quem ganhou a Libertadores nas últimas edições foram os melhores times. Os que jogavam mais futebol, de Grêmio, Atlético Nacional, River Plate. São os times que jogavam bola. Então, assim, eu acho que isso é muito discutível. Eu acho que isso já está no DNA do futebol da Argentina, do Uruguai e tal, e o Brasil confunde muito isso, confunde essa experi às vezes com precipitação, com chegar mais forte. O brasileiro não sabe bater como o argentino e o Uruguai batem. Eu acho que é por aí, tá. mas eu acho que isso não é o decisivo. Hoje em dia, com a questão do VAR também, Mudou né? Você não muito. tem mais essa do mudou saber bater muito. que a gente via os caras dando aí, só na câmera 10 minutos depois já acontecia.